Outro pressuposto que a gente tem que analisar, que é um pressuposto da MANOVA, são muitos, né, gente? É que a relação entre as variáveis dependentes deve ser linear. Como a gente faz isso? Então, a gente monta um gráfico de dispersão e vê se os pontos têm relação linear. Só que tem um detalhe. Essa relação linear tem que acontecer para cada grupo. Então, a gente tem lá os nossos 4 grupos de álcool, tem que ter relação linear para o nenhum, para o 4 e para o 2 canecas. Todo mundo tem que ter a relação linear. A gente pode analisar isso usando essa função pairs, que é da base ali do R, já tem instalada. E vou dizer aqui, ó, que eu quero parear, né, quem? Quero fazer os dados 3 e 4. Eu mudei aqui o formatinho do ponto, é um detalhe do detalhe, mas é só porque fica mais fácil de visualizar. Então, eu escolhi o ponto 19. Isso aqui você encontra na documentação do R, qual tipo de ponto tem qual número, tá? É que eu queria uma bolinha preenchida, e aí a bolinha preenchida é 19. E outra coisa é que, assim, o pressuposto é que a relação linear aconteça para cada um dos grupos da variável independente. Então, para os nossos 3 grupos de álcool. Isso aqui vai gerar um único gráfico da relação, que vou até mostrar para você como fica. Então, isso aqui, ó, vai gerar um gráfico de dispersão, ó, entre latência e memória, ok? É isso. Só que isso aqui não tá para o grupo, né? Como que a gente pode melhorar essa situação? O que a gente pode fazer é pedir para ele colorir por grupo. Então, para dizer, eu coloquei aqui, ó, col igual a dados cifrão álcool. Então, se eu rodar assim, ó, vai mudar, porque agora ele vai atribuir cor aos pontinhos por grupo. E aí a gente consegue ver mais ou menos, ó, as dispersões. Eu acho esse jeito maravilhoso? Não acho. Acho que é meio difícil de ver se está tendo uma relação linear e provavelmente a resposta é que não tá. Tem um outro jeito de ver isso, que também não é perfeito. Eu acho que eu não achei nenhum jeito que eu ficasse super feliz. Outra coisa também, né, que isso aqui não é bonito. Essas cores aqui são as cores padrão, tem como mudar, mas se o seu objetivo é fazer um gráfico bonito para publicar, eu não faria usando essa função pairs, eu faria usando o ggplot2, que faz gráficos mais bonitos. Beleza. Então, outra coisa que eu fiz foi criar gráficos de dispersão separados por grupo, tá? Então, aqui eu não separei os gráficos por grupo, é um gráfico só, com os grupos com cores diferentes. Mas aí eu queria também fazer esses gráficos separados por grupo. Como que a gente faz isso? Então, é super aqui no operador pipe e usando dplyr e usando rstatics. E eu vou usar aqui para construir isso também uma função que vem daquele pacote ggalley, que é a ggpairs. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar os dados, fazer Ctrl Shift M. Aí eu vou selecionar que eu quero apenas as colunas de 2 a 4, igual a gente já tinha feito ali em cima. Aí eu vou agrupar pelo quê? Pelo álcool. E aí, em cima disso, eu vou atribuir que eu quero aquele ggpairs, que vai criar os gráficos ali de dispersão. Só que, de novo, funciona daquele jeito que eu tenho que usar aquele DOO, né? E aí, aqui, vou dar o til, ggpairs, vou colocar aqui o ponto para dizer que são todas as outras variáveis. Na minha função ali tá um tema BW, né, que é black and white, eu acho que nem precisa. E vou colocar aqui, ó, results, plots. Então, para sair os resultados, os gráficos. Se a gente rodar isso aqui, não vai dar muito certo. Então, por que assim não funcionou? Porque quando a gente dá esse comando, eu não pedi para ele gerar um gráfico para cada grupo, ele gerou então 3 gráficos. Isso não vai ter espaço para aparecer. Então, o que a gente vai fazer em cima disso? A gente vai armazenar esse resultado aqui num objeto que eu chamei de gráfico.
E aí, então, quando a gente rodar, nada vai acontecer, mas vai ficar armazenado nesse gráfico. E aí, a gente vai, em cima disso tudo, a gente vai pedir o gráfico. Então, a gente vai pedir aqui, ó, o graph, cifrão, plots. Se a gente rodar isso de novo, não vai dar muito certo. Vou te mostrar o que vai acontecer. Bom, tá vendo que ele rodou aqui, ó, 1, 2, 3. Isso foi ele rodando o primeiro gráfico, o segundo gráfico e o terceiro gráfico que ele criou com essa função. Se a gente abrir aqui o zoom, ó, eu tenho, mas veja que isso aqui tá meio esquisito, né? Por que isso aqui tá meio esquisito? Porque isso aqui é só para uma das variáveis, tá? É só para um dos grupos de álcool. Para a gente ver para cada grupo de álcool, a gente tem que ir pedindo um por um. É um trabalho muito desnê, né? Como que a gente faz? A gente vai colocando assim, ó. Se eu quiser o primeiro gráfico, eu coloco which igual a 1. Aí, se eu rodar isso, ele vai dar o primeiro gráfico. Se eu quiser o segundo, eu peço which igual a 2. Aí, ele vai me dar o segundo gráfico. Se eu quiser o terceiro, aí eu coloco which igual a 3 e ele vai me dar o terceiro gráfico, tá? Então, a gente tem que olhar assim separado. E a conclusão é que não parece ter uma relação super linear nos três grupos mesmo. Eu vou continuar com a MANOVA, mas sabendo que isso pode ser um problema. Talvez esse não seja o modelo mais adequado para analisar esses dados. Poxa vida, mas se a MANOVA não é o modelo mais adequado, que outro modelo eu tenho para fazer essa análise multivariada? Calma, a gente vai ainda falar sobre isso, tá? Mas a análise de discriminante é uma opção. Beleza, então vamos lá seguir com a vida. Aí depois a gente analisar tudo, eu vou assumir que passou nos pressupostos, lembrando que a linearidade é um probleminha. Depois dessa história toda, a gente vai fazer o modelo de MANOVA, ok? Então, finalmente chegamos nesse momento. Como que a gente constrói o modelo de MANOVA? Então, para a gente ver o resultado do modelo, a gente vem aqui em MANOVA, e aí a gente vai colocar as variáveis dependentes, til, variável independente. Como a gente tem mais de uma variável dependente, a gente precisa usar essa cbind aqui para unir ali as duas variáveis dependentes. Então, a gente tem a variável latência e a variável memória. E aí, a gente vai dar o tilzinho e álcool e vai dizer que o banco de dados chama dados. Eu só não vou rodar aqui direto, porque a gente vai ter que pedir os resultados disso usando um summary. Então, eu vou pegar esse modelo que eu criei aqui e vou atribuir ele a um objeto chamado modelo. Então, eu vou rodar essa linha aqui, nada vai acontecer, mas ele criou ali um objeto chamado modelo. Então, para a gente ver o resultado desse modelo de MANOVA, a gente vai usar a função summary modelo. Se a gente só rodar assim, ele já vai me dar o resultado. Só que eu quero comentar uma coisa com você. Existem 4 cálculos para MANOVA. O Wilks Lambda, o traço de Pillai, o Hotelling e o Roy. E cada um desses modelos, dessas formas de computar a MANOVA, eles têm vantagens e desvantagens. Então, você consegue estudar isso e definir qual é o melhor. Uma regrinha mais geral em geral, se usa o Wilks Lambda se todos os pressupostos foram atendidos. Caso eles não tenham sido atendidos, o Pillai é mais recomendado porque ele é mais robusto, ok? Então, eu vou usar aqui o traço de Pillai, mas porque eu considerei ali que tem uma normalidade que não bateu, a linearidade não está muito legal, então eu não vou usar o Wilks, mas eu vou te mostrar como você pediria. Então, para você pedir um específico, você coloca aqui, ó, teste igual e dá o nome dele. O que ele faz, se você não colocar nada aqui, se você fizer o default, né, o que está já programado, ele faz o teste de Pillai. Então, aqui eu vou colocar teste Wilks e rodar. Veja que a gente tem aqui, ó, o resultado do teste de Wilks. Então, eu tenho aqui, ó, um valor do teste. Aí, eu tenho aqui um valor de F, um valor de grau de liberdade, do numerador e do denominador. E eu tenho aqui o valor de P com todos os asteriscos.
Então, veja que eu tenho aqui o álcool tendo efeito, porque o valor de P é menor que 5%. Uma conversa que a gente já teve num outro vídeo, mas eu vou ter de novo, porque, bom, pode ser que você não tenha assistido, é que muitas vezes as pessoas se perdem com a forma como eles liberam o valor de P, porque eles liberam por notação científica. Então, realmente, eu acho que é meio difícil a gente ajustar na cabeça que isso aí é 8,2 vezes 10 a menos 8. Então, como que a gente pode desativar isso usando o Options? E aí coloca aqui, ó, SciPen 999. E aí coloca aqui Ctrl Enter. Quando a gente rodar de novo o teste, tá vendo que mudou? Agora não tá mais em notação científica. Então, desse jeito aqui é muito mais óbvio que o P é menor que 5%, né? E aí, se eu quiser o do Pilai, é só rodar chamando de Pilai, ou como eu falei para você, no caso do Pilai, não precisa nem colocar o teste igual a Pilai, porque é o que roda por padrão. E aí, aqui, veja aqui o que acontece. Qual a diferença? Muda, é claro, a estatística do teste, né, o valor de F, e muda também os graus de liberdade, tá? Mas, o que a gente vai ter aqui é uma correção do valor do P, de certa forma. Então, o Pilai é mais robusto, ele é mais conservador, o valor do P dele é maior. Mas eles acabaram chegando na mesma conclusão. Os dois estão me dizendo que existe efeito do álcool. Então, se existe efeito do álcool, eu estou aqui pensando no efeito do álcool que acontece tanto sobre a memória quanto sobre a latência, que são as minhas duas variáveis dependentes. É de praxe que depois desse teste de MANOVA, a gente faça o de ANOVA. Por quê? Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser que exista a diferença entre os grupos para a memória, mas não para a latência, e aí a MANOVA detecta, porque ela foi puxada por essa memória. Pode ser que exista efeito da latência e não da memória, né? A mesma lógica. Mas pode ser que tenha efeito das duas, então a gente teria que olhar. E pode ser ainda que quando a gente faça uma nova univariada, não tenha efeito do álcool nem sobre a memória, nem efeito do álcool sobre a latência. E que o que a gente está vendo mesmo é um efeito do álcool sobre a combinação dessas coisas. Seja um efeito que só aparece quando essas duas variáveis dependentes são combinadas. De novo, eu sei que eu já falei isso, mas eu fiz uma explicação teórica muito mais detalhada lá no vídeo de SPSS, ok? Que tá na descrição. Então, a gente é de praxe fazer a ANOVA. Ok, como fazemos a ANOVA? Do jeito que a gente já está acostumadíssimo a fazer, né? Usando a função AOV. E a gente pode pegar o mesmo modelo que a gente já criou e fazer aqui o Summary AOV. Então, vamos lá, vou mostrar isso melhor. Então, a gente digita aqui, ó, Summary, que foi a função que a gente usou. Só que agora, ao invés de usar só Summary, a gente vai colocar Summary.aov e vai dizer que eu quero o Summary AOV para o modelo que eu chamei de modelo. Então, vou dar aqui um Ctrl Enter. Veja que ele libera aqui, ó, dois resultados. Ele vai dar a resposta para a latência e a resposta para a memória. Ele fez duas ANOVAs, a ANOVA da latência e a da memória. Então, veja que o álcool, nesse caso, tem efeito sobre a latência e tem efeito sobre a memória. Os dois P são menores que 5%. Então, a gente viu ali um efeito global sobre as duas variáveis dependentes, mas o álcool tem efeito sobre cada uma delas separadamente também. Outra coisa que, em geral, a gente vai gostar de fazer é analisar as diferenças entre grupos, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz aí um pós-hoc. Então, a gente vai fazer aí um pós-hoc para fazer a comparação entre grupos. Eu coloquei aqui duas opções para você. Uma é fazer pelo EM-Means, que é o Estimated Marginal Means, e o outro é fazer um pós-hoc mesmo. Eu coloquei aqui a opção do TUC-HSD, mas se você usar os pós-hocs que eu ensinei lá no vídeo de ANOVA de uma via, todos eles vão funcionar, tá? É só porque não era muito foco desse vídeo, então eu não coloquei milhares de opções. Como que a gente faz pelas médias marginais estimadas? Então, vou aqui dados, Ctrl Shift M, e vou pedir o EM-Means Test, que vem do RStatics, mas que precisa do pacote EM-Means, tá? Para funcionar. E aí, aqui eu coloco memória e álcool e ponho que eu quero o ajuste do P por Bonferroni. Aqui ele tem outras opções de ajuste, por exemplo, o SIDAC. O Bonferroni é o mais conservador, mas aí você
vai ter que analisar o que se encaixa no seu problema. Então, o que a gente tem aqui é o resultado das comparações entre pares. Então, veja que não existe diferença entre quem tomou 2 canecas e quem não bebeu nenhuma caneca. Isso aqui eu tô fazendo para a memória, né? Mas existe diferença entre os grupos 2 e 4 e nenhum. Assim como se eu fizer a mesma coisa, só que trocando memória por latência, eu vou ver isso para latência. E aí veja que no caso da latência também é muito parecido, não existe diferença entre quem tomou 2 canecas para quem tomou nenhuma, mas existe de quem tomou 2 para 4 e 4 para nenhuma. E quando eu tô falando assim, existe diferença, não existe diferença, eu tô batendo o olho aqui no P ajustado, tá? É esse o P que a gente vai analisar. Inclusive o R já coloco aqui para você se foi significante ou não. NS não significante e as estrelinhas estão indicando que é abaixo de 5%. Como eu falei aqui, eu estou usando o Bonferroni, é uma correção bem conservadora. Você pode, por exemplo, usar o SIDAC, que é um pouquinho menos conservador. Mas também você pode usar outro pós-rock. Eu coloquei aqui o TUQHSD. Então, como que a gente faz o TUQHSD? Como que a gente pede? Então, eu estou usando aqui a função TUQHSD, que vem do próprio stats, né, da base do R. E aí eu vou dizer aqui que o que eu quero que entre ali neles é um modelo de ANOVA, de memória, que é a variável dependente, pelo álcool, que é a variável independente, usando o banco de dados. Aí a gente vai botar aqui, ó, que o álcool ele é a variável de agrupamento, né? Que eu quero que o álcool seja usado para as comparações. E vou colocar aqui, ó, um conf level de 0,95, é só para ele calcular ali o intervalo de confiança. Então, veja o que ele faz aqui. Ele faz a comparação dos grupos, ele acha qual é a diferença entre os grupos, ele dá o intervalo de confiança para essa diferença e ele dá o valor de P, certo? Então, eu tenho aqui um valor de P. E veja que assim, o resultado do valor de P ele é um pouco diferente do que tinha sido calculado aqui em cima. Porque o Bonferroni ele é um teste mais conservador, mas as conclusões acabam ficando na mesma, tá? Então, beleza. E aí, para a gente fazer isso para latência, a mesmíssima coisa, só que trocando memória por latência. E quando a gente roda, a gente tem aqui o valor de P ajustado, mesma interpretação. Bom, e para encerrar, eu coloquei aqui um passo de análise descritiva. Como você vai representar isso graficamente depende muito de quem você é, qual é a sua pergunta. Eu acho que dá para fazer um gráfico de dispersão, aquele dot plot. Eu tenho explicando um pouco sobre isso em outras aulas, mas eu vou explicar aqui um pouquinho um gráfico que seria o de dispersão por cor, só que mais bonitinho do que eu fiz ali no começo. E vou explicar para você como pedir as estatísticas de média e desvio padrão para cada grupo. Então vamos lá. No caso do gráfico, o que eu fiz, vou até mostrar aqui ele antes e aí eu conto o que eu fiz. Vou fazer um gráfico de dispersão de ggplot. Aqui, achei que ficou muito grande. Deixa eu baixar aqui, deixa eu diminuir. E aí é um gráfico de dispersão por grupo. E aqui a gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, ó, dá para ver que pelo menos o grupo verde está meio separado dos outros, né? Que é o grupo 4 canecas. Então, é meio que essa lógica. Quando a gente coloca aqui no grupo, a gente coloca no gráfico com as duas variáveis dependentes, cada uma delas em um eixo, a gente consegue ver essa dispersão de uma forma que ela está considerando tanto a memória quanto a latência, né? Nesse caso, está considerando as duas variáveis simultaneamente. Então, veja que se a gente olha a dispersão, o gráfico, os pontinhos que representam o grupo 4 canecas, eles são mais deslocados, enquanto que os pontinhos que representam os grupos 2 canecas e nenhuma caneca, eles, que são os laranjinhas e azulzinhos, eles estão aqui numa mesma nuvem de pontos, então é mais difícil separá-los, né? Então, dá para a gente interpretar assim, para a gente pensar. Eu não sei se tem um gráfico melhor que esse para a manova, eu não consegui pensar. E você poderia fazer daí, então, um para memória e um para latência, fazendo comparação entre grupos.
tá? Um jeito de obter essas médias... aliás, não contei o que eu fiz, né? Então, como que eu montei esse gráfico? Puxando aqui o ggplot e dizendo que eu vou usar o banco de dados e que eu quero que no eixo X esteja a latência e que no eixo Y esteja a memória e que o agrupamento, né, seja pelo álcool. E além disso, eu coloquei aqui, ó, color é álcool, então vai ser colorido pelo álcool. E aí eu adicionei aqui o GOnPoint, né, que é o que a gente adiciona quando a gente quer que seja feito pontos, né, um gráfico de dispersão. Então, veja que vai dar igualzinho. E aí o que eu fiz foi pedir a média de desvios do jeito que a gente já está muito acostumado a pedir, né, que é usando o rstatics. Então, eu fiz isso usando a função getSummaryStats do rstatics. Então, como fiz isso? Usando aqui dados, Ctrl+Shift+M, agrupei aqui por álcool. Então, para que os resultados de cada grupo de álcool saiam separadamente. E aí, aqui usei a função getSummaryStats, que vai resumir. E coloquei que eu quero tanto a memória quanto a latência e que o tipo de resumo que eu quero é o tipo min_sd, então média e desvio padrão. Se a gente roda isso aqui, a gente tem aqui uma tabelinha, né, de certa forma, com as médias e desvios de cada uma das variáveis dependentes para cada um dos grupos, ok? E aí, para encerrar, eu quero fazer a parte de realmente descrever o resultado. Bom, então para descrever esses resultados, a gente primeiro vai ter que descrever a MANOVA, aí depois a gente vai descrever a ANOVA, e aí a gente vai descrever as comparações entre pares, são várias descrições diferentes, né? Então, para isso, eu vou voltar aqui no Summary Model, né, do teste de Pillai, e vou começar por isso. Bom, então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que a MANOVA mostrou que existe o efeito do consumo de álcool sobre a memória e a latência. Então, a gente já disse que o efeito é sobre essas duas variáveis. E aí, eu vou colocar entre parênteses que eu usei o traço de Pillai. Então, eu vou dizer, ó, traço de Pillai, e aí eu vou dizer qual foi o valor do teste do traço de Pillai, que foi 0,614. Vou colocar o valor de F, que foi aí o 9,969. Vou colocar os graus de liberdade para esse F, que são o 4 e o 90. E vou colocar que meu P foi menor que 0,001, tá? Ah, mas dá para colocar mais casas. Eu sei que dá, mas não precisa. Então, em geral, 0,001 é o que a gente coloca ali como limite. E aí, eu vou ter que descrever que eu também fiz a novas univariadas na sequência. Então, eu vou aqui rodar a nova univariada para a gente discutir. Então, eu vou dizer assim, olha, a novas univariadas subsequentes mostraram que há efeito do álcool sobre a memória e sobre a latência. E aí, na frente de cada um, eu vou colocar ali o valor de F, o valor dos graus de liberdade e o valor de P. Então, para a memória, a gente tem o F de 13,3, graus de liberdade 2,45 e o valor de P aqui, que foi menor que 0,01. E para a latência, a mesma coisa. Eu vou fazer ali, vou colocar o F que dá 12,5, grau de liberdade 2,45 e o P menor que 0,01. E aí eu vou encerrar isso dizendo assim, que o pós-hoc de Tukey, eu escolhi aí reportar o Tukey, mas se você quiser, você pode reportar o Bonferroni, enfim, você escolhe, tá bom? Como eu falei, não tem aqui uma coisa errada. Mas o que os pós-hocs tinham mostrado pra gente, tanto o Bonferroni quanto o Tukey? Que existe diferença só do grupo 4 canecas para os outros dois. Não existe diferença entre o grupo 2 canecas e nenhuma caneca. Então, é isso que eu vou escrever. Eu vou dizer que o pós-hoc mostrou que há diferenças entre o grupo 4 canecas e os demais, tanto para a memória quanto para a latência.
mas não houve diferença entre os grupos nenhum álcool e 2 canecas, ok? Bom, pessoal, então esse é um vídeo longo, porque não é um teste super básico, né? Eu quis cobrir todas as possibilidades. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar, que tenha feito sentido, que você tenha enxergado uma forma de aplicar isso nos seus dados. E como sempre, fica o pedido, por favor, se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, curta os vídeos, se inscreva no canal, esse é o jeito de valorizar o que eu faço. Também interaja, comente. E fica o lembrete de que eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatística aplicada. Então, se você tiver interesse, me segue por lá também. É isso e até